Então, como é que a gente vai trabalhar na IA no nosso RPG, certo? Então, basicamente a gente vai fazer um algoritmo que a gente chama de perambular, né? Tá? Bem simples aqui. Então, a gente tem 4 decisões básicas. Então, ele começa a perambular, um loop infinito de while, né? E ele escolhe um destino, né, de perambular. Aí, como é loop infinito, então ele vai movimento. Se ele está se movimentando, tá? Se ele não, digamos da forma assim, já se movimentou o suficiente, né? Ele vai interromper o movimento para que ele vai se mover para um novo destino, né? Se o movimento, se não está se movimentando, por exemplo, ele pegou uma barreira, né? Aí ele não, novamente, aqui, então aqui pode ser por tempo ou por distância, né? E aqui não, aqui é porque ele está impedido de se locomover. Move-se para o novo destino, escolhe o novo destino, eu diria, né? Aí, só que na hora que ele escolhe o novo destino, é aleatório, né? Ou é aleatório. Aí ele vai ter um range de visão. Ele fala assim: o player está nesse range de visão, tá? Se não, aqui faltou um true, tá? Então, se está, ele tem que perseguir. Se não, ele, ele pode ser que o player entre nesse não, ele somente vai esperar um pouco, tá? Porque vai mudar a direção de novo para escolher um novo destino. Então, perseguir, né? Se for true aqui, se ele vê o player e é verdadeiro, então ele começa no esquema de perseguição. Então ele sai do modo perambular para o modo chase, né? Perseguição. Aí você, se ele encostou no player, ele vai entrar no modo de contato, né? Que seria o combate, né? Na verdade é só o contato. Então, então, se o player, se eu matou o player, ele vai para cá, né? True. Então, se o player está fora da vista, então ele vai continuar perseguindo, tá? Então, porque ele saiu de um lugar e continua indo para aquele lado. Entre as vezes, de modo de perseguir. Perdão. Se o player, enquanto o player estiver dentro da vista dele, ele vai continuar aqui. Senão, ele vai mudar de direção, tá? Tudo bem? Isso é um algoritmo bem simples. Mas, então, o que, que tem assim de relação ao que a gente viu, né, nas lógicas, nas camadas, né? Tem uma camada de movimentação, uma camada de sensoriamento e uma camada de atuação. Tá bom? Então são os três estados, né? De alguma forma, não estados da máquina de estados, são as camadas do sistema de IA. Tá? Tudo bem? Ok. Perfeito. Então, o que a gente faz, né? O sistema do inimigo, ele não é que ele vê um lugar, ele sente, né? Uma região de, então não é por um, ele é mais esperto do que a gente, né? Porque a gente consegue ver só para frente, 110 graus. Do nosso inimigo que a gente faz um super collider, tá? Então, essa distância, né? Automaticamente, então, detectando algum tipo de evento, colisão nesse espaço, né? Do collider, ele está vendo o inimigo de alguma forma, certo? Você põe um collider nele e um Circle Collider, né? Tá? E acerta o tamanho, e aí o tamanho é o que vai dar o grau de esperteza que ele tem, né? De alcance do negócio, né? E aqui então está o algoritmo, né? O início dele. Então, temos aqui a velocidade de perseguição, são duas diferentes, né? Uma velocidade de ficar perambulando, né? E outra é quando ele está em perseguição. E aqui a velocidade atual, então aqui pode mudar de um para outro, né? Aqui, né, é quando essa diretiva aqui, se você não colocou, o script instala, né? Então, se a gente não instalou no Inspector, require component, ele instala automaticamente, tá? Então, intervalo para mudança de direção, como estava lá a ideia de que ele tem que esperar um pouquinho, porque senão ele fica bobo, né? Ele começa não é que é bobo, ele anda totalmente aleatório, né? Então, o ball de perseguição do player
a corrotina, né? Porque o sistema de perseguição não pode ser alterado pelo sistema gráfico, né? Então é uma corrotina. A corrotina você entende esse conceito? Você estava nessa aula de corrotina? Você já usou e entende ou não? Como é que está o seu conhecimento das corrotinas? Se foi semana passada eu faltei na aula, professor. Tá bom. Corrotina é o seguinte. Corrotina é o sistema de sistema gráfico, né? O FPS do Unity é o que rege a máquina, assim, porque no fundo, o principal agente colaborativo da engine é a GPU, né? Ah, mas meu micro não tem GPU. Hoje em dia, todas as CPUs têm algum tipo de GPUzinha, né, integrada lá, mas normalmente se você tem uma GPU, né, separada, então o principal agente colaborativo do game, além da CPU, é a GPU, né? Até no celular é assim, né? Tá, você tem o chipset da CPU e dos núcleos, né? Depois tem a GPU da gráfica, né? Então vamos lá. Uma coisa é a renderização da tela, que é o FPS, e outra coisa são os processos que vão trabalhar, né? Que vão extrapolar um tempo de FPS. Então, sei lá, é 1/30 segundos, né? É um FPS. Um FPS, então 30 FPS, perdão, mas um tempo de 30 FPS. Então, se rotinas demoram mais do que isso, elas vão extrapolar esse tempo, né? Então, o que a rotina faz? Você tem os processos rodando e o sistema em corrotina, que a máquina vai rodando o seu loop principal, por exemplo, de renderização, e as corrotinas vão rodando processos juntos, e elas são quebradas, né, por esse sistema. Todas as atualizações são feitas no estado de cada quebra da rotina, mas aí quando a máquina volta da atualização, a rotina volta no seguinte estado. Então é um jeito de sincronizar por software hardware, né? Software hardware, a execução de loops secundários com o loop principal, que no caso é o update da máquina, tá? Então essa é a finalidade das corrotinas. Então o inimigo, né? Ou os inimigos, os NPCs de inimigo, ou qualquer NPC que não queira travar a máquina, né? Então devem se mover com corrotina. Então aqui eu tenho corrotina de movimentação, corpo rígido, o animator. Então eu tenho um alvo, né? A posição. Aí que eu tenho posição final de chegada. Um ângulo, né? Porque aqui eu vou escolher por ângulo, tá? Então, por quê? Como a visão dele é uma circunferência, né? Quando eu tentar uma colisão, eu pego o collider e tenho da minha posição até o ângulo que eu quero, né? Então eu disparo, eu vou andar naquele ângulo lá, naquela direção lá, certo? Lembra da escolha do steering, né? Então o steering aqui por ângulo, né? Tá? Então a gente cria um ball aqui, um parâmetro ball, né? A nossa máquina de status, certo? Então aqui eu tenho o inimigo, dois status que eu estou criando aqui, o inimigo idle e o inimigo anda. Esse daqui não tinha sido feito ainda, tinha sido feito do player, né? Então, do inimigo acho que ele não tinha sido feito ainda. Então aí vai ter só que tá o idle e agora tem o anda, né? Aí a transição, né? Do idle para o anda é o puxa, eu não lembro o que é, mas aqui não, aqui é um flagzinho que a gente levanta, né? Por script, que vai dizer que ele vai andar, né? Tá? No nosso fluxograma, né? Então, a condição que é dada por essa variável aqui que a gente vai criar um ball, né? Certo? De caminhando, né? Tá bom. Se testarmos as animações, os inimigos de spawn, né? Estarão se alternando. Então, caminhando vem, né? True e caminhando volta false, né? Certo? Quando ele sai do idle para o anda e retorna no false, né? Tá? Bom,
Aí, então aqui, ó, toda vez que eu chamo uma corrotina, eu tenho que usar o tipo, eu tenho que declarar ela como tipo enumerator. Por essa ideia mesmo, de que a rotina será interrompida e ela por sem chamada, né? Ela é interrompida pela máquina mesmo. Porém, como ela é interrompida tipo enumerator, então ela é uma lista, né? Então ela vai voltar no ponto seguinte. Então essa é a ideia do tipo enumerator. Então quando você declara ela com esse tipo aqui, ele chamar ela como rotina, quando ela for interrompida, né, por software, ela vai voltar no estado seguinte, sem return, né? Tá? Que é uma lista. Então, subo no start o animator, a velocidade corrente, que é o de perambular, corpo rígido, 2D, e inicio a corrotina de perambular, que é essa daqui. Então, aquele loop, né? Loop infinito, while true, né? Certo? Escolher um novo ponto de partida, certo? Então, se a corrotina o estado de mover, né? Da corrotina não é nulo, né? Ou seja, se o sistema está se movendo, eu vou parar, tá? Então, se ele tá, né? Então, se ele já estava se movendo, um tempo lá que eu determinei, ele vai parar. Então, para ele não ficar, né, espalhando direto, genericamente perdido no mundo, né? Então, eu dou um tempinho para ele se movimentar, certo? Então, caso contrário, né? Se ele não estava se movendo, mover corrotina, eu starto com rotina. Toda vez que eu quero movimentar alguma coisa de verdade, eu tenho que movimentar o corpo rígido, né? Então, por isso que tem que instalar o corpo rígido nele. Se não está instalado, o sistema instala, né? O script instala. E movimento com a velocidade corrente, tá? Que também foi definido anteriormente. E aqui é o jeito com que a rotina acaba, né? Na verdade, é o ponto de retorno, né? Então, yield, né? É uma diretiva, né? Yield é, digamos assim, é um enquanto aguarda, né? Então, mas yield return, tá? Aqui, se eu só escrever yield return é sem intervalo. Aqui é yield return new por um tempo. Então aqui, ó, aí eu estou escolhendo, né? Quanto é o tempo que ele vai andar, né? Sem mudar de direção, tá? Então wait 4 seconds. Aí eu coloco aqui um intervalo que ele vai perambular até mudar de direção por outro intervalo, né? Por outra direção, perdão, né? Tá bom? Então, esse é o jeito com que a rotina funciona. Enumerator, tem que declarar com corrotina, lógico, e tem que ter sempre o yield return, tá? Que é o jeito com que fecha a corrotina. Tá bom? Ok? Ok. Então, como é que eu escolho o novo ponto final? Então, é um sorteio, né? Então, eu faço um ângulo atual, né? Somo com um ângulo e de sorteado de 0 a 360, genérico. Eu faço aqui o que faz o repeat? Puxa, não tô lembrado o que faz o repeat, né? Mas ele não tô lembrado, viu? O que faz o repeat? Mas ele sorteia. Puxa, não tô lembrado, mas ele tem algum detalhezinho aí, né? Para não ter o ângulo sozinho, tá? Aí eu faço a posição final, eu pego o ângulo atual e faço uma subtração de ângulos, tá? Vetor 3 para o ângulo. Então eu faço um sub de ângulos, né? Entre o ângulo atual e o ângulo final. E esse offset, e aí giro para aquela posição. Aí eu escolho essa posição. Então, no fundo é uma escolha aleatória de ângulo, né? Tá? Vetor 3 para ângulo aqui. Então, olha, aqui eu só tenho que transformar ele, né? Aqui, ó. O ângulo entrada, ele está em graus, né? Certo? 0,360, o método devolve em graus, eu tenho que transformar para radianos. Então eu faço uma conversão graus para radianos, né? Certo? E aí calculo em
seno, cosseno, porque eu tenho que fazer um vetor, né? X, né, é o cosseno dele e o Y é o seno dele, tá? E logicamente, o Z não tem movimentação, que é em 2D, né? Então, esse... Bom, transformação retangular polar, né? Certo? Mas, polar retangular, né? Tá bom? Tudo bem? Ok? Beleza. Tá bom. Então, aqui o outro com rotina, né? Então, sempre tem essa estrutura, né? E enumerator e o return, tá? Então, eu tenho o corpo rígido, né? O que eu vou movimentar e a velocidade com que ele vai se movimentar. Então, aqui, distância que ele vai, né? É a posição atual menos a posição final e faço o vetor de magnitude, né? Então, é polar, né? Módulo aqui, né? Aí eu faço, se não for zero, esse jeito aqui de testar é o jeito porque quando é tudo ponto flutuante, testar com zero é complicado, porque zero pode dar 10 a menos 6 e ele entender que não é zero. Então aqui a gente tem um epsilonzinho, né? Se não me engano é 10 a menos 7, tá? Definido aqui no epsilon do C Sharp, porque aí é o zero de fato. Então se a distância for maior do que zero, tá? Aí ele anda, né? Se não, se for muito pequeno, ele vai parar. Então, aí, if o alvo, né, não é nulo, né? A posição do alvo não é nulo, né? Posição não, esse aqui é o... é a posição do alvo mesmo. Então, transforma position, é a posição final. Se o corpo rígido, se veio, né? Componente de corpo rígido para movimentar, né? Então, se não é nulo, ele seta, né? Set ball caminho. Lembra daquela variável na máquina de estados, né? Então, aqui, ó. Aqui eu tenho uma variável que eu vou chamar de caminhando, né? Que é que vai fazer a transição aqui, certo? Eu seto ela aqui, né? Coloco o true nela, certo? Aí eu faço nova posição é igual move towards, né? Certo? Então você põe o corpo rígido na posição que você quer, atual, né? A posição final e a velocidade de deslocamento, que é essa daqui. E aí você multiplica por time, delta time, para você poder fazer isso, você vê ele se movimentando. Se você não colocar isso, ele movimenta automaticamente. Se você quer ver ele se movimentando no FPS, você coloca time e delta time, tá? Então é uma escalinha, né? Para ele não se movimentar, senão seria teletransporte, né? Tá? Aí você põe, chama, né? Move position, tá? Para a nova posição. Aqui você só calculou a nova posição. Aqui você movimenta mesmo, né? E aqui você faz distância restante, faz a posição atual, menos a posição que você quer ficar, que você chegar, faz o módulo, né? E retorna. Então, em quanto tempo? Wait for fixed update. Esse daqui, você sabe qual é a diferença entre update e fixed update, Samuel? Não sei. Update é o FPS. Então é o quanto você seta na máquina para você ver. Fixed update é o cálculo que o Unity faz para a atualização das rotações, das coisas de corpo rígido, das colisões e tal. Então, quando você faz aqui wait for fixed update, ele espera um pouquinho para ele, digamos assim, sincronizar as coisas com essa máquina física, né? O fixed update é o loop do Unity para a máquina física, tá? Cálculos físicos. Update é o ciclo do Unity para cálculos, para visualização e renderização gráfica. E o fixed update é para a máquina física, tá? Então ele milissegundos, mas ele espera um pouquinho, né? Para movimentar de acordo, esperar a movimentação de acordo com o intervalinho de cálculo da máquina física, tá? E aqui eu faço, então, eu andei e agora eu vou, né? Vou parar, né? Set ball caminhando falso, certo? Aqui ele entrou caminhando de verdade. Quando sai daqui é falso. Né?
Tudo bem? Beleza. Então, anexar perambular, o script perambular, que é aquele lá que a gente montou, ao inimigo, né, o prefab do inimigo, configurar os parâmetros. Velocidade de perseguição, 1.4. Aí, tudo isso aqui é teste, né? É o jogo aí, né? Mas aí, sugestão aí do 1.4, né? 1.8, então, em geral, perambula mais lento e persegue mais rápido, né? Intervalo de mudança de direção 3 segundos. Tá bom, né? Perseguir o player é um... Se você desclica aqui, ele nunca vai atrás do player. É um teste também, né? O grid de perambular está quase pronto. Faltando lógica de perseguição. Então a gente pode usar on trigger enter 2D. Então, lembrar que o inimigo tem um collider circular, né? 2D. Então, se eu tiver uma colisão, se o player está andando, né? O inimigo está perambulando, né? E o collider vai junto com ele. Se o inimigo chega ou se ele chega perto do inimigo, do player, ou se o player, porque tem um item para pegar lá, ou quer passar no caminho, chega perto dele, né? O, o evento colisão ocorre. Então a gente pode pegar esse evento, essa mensagem, por esse método aqui. Né? Esse método aqui, ele captura mensagens. Tá? Então é onTrigger entre 2D, ele captura as mensagens de colisão. Tá? Então você vai aqui no onTrigger 2D, captura o collision, né? o collider, perdão, né? Então, que é o tipo collider 2D. E aí você faz desse game object, compara a tag dele, vê se é player, né? Você faz esse collision aqui, você pega o tag player, né? Certo? E se você tem se é tag player e você tem com aquele flagzinho lá de perseguir player ligado, né? Certo? Você entra nela. Então, aí você faz a velocidade corrente muda para a velocidade de perseguição, chase, certo? O alvo, né? É o transform position, que então apareceu a colisão aqui, então o alvo é lá, posição aqui, é aqui, posição, entendeu? Onde for a colisão, você pega essa posição aí e esse é o alvo, né? Tá? Aí você, se a correntira de movimentação não é nula, perdão, se ela não é nula, então se já está movimentando, eu tenho que parar. Então aqui é o seguinte, né? Se ele está andando para um lado, para porque ele tá fugindo. Quer dizer, eu tenho. Ele tá bobeando para um lado, né? Mas colidiu. Então eu tenho que parar e tem que startar, né? Digamos assim, iniciar o processo para um novo alvo, né? Tá bom? Aí eu paro onde estava. Aí eu faço movimentação da cortina igual, start ela de novo. Pego o meu RB2B, que é o próprio inimigo, né? E mudo. Aí eu coloco a velocidade corrente, que agora é uma velocidade corrente de perseguição. Tá? Então, no fundo, ele estava perambulando, de repente colidiu, opa, onde ele estava, ele para e vai para o alvo, para o novo alvo que foi apontado pelo Collider. Tudo bem? Tranquilo, né? Bem legal. Esse aqui é o jeito, digamos assim. Isso é uma IA, né? Isso de fato é uma IA. Só que, lógico, a gente está usando sistema de visão, tá? Logicamente, a gente montou essa divisão esperto, que ele é uma circunferência, né? Não é só uma visão, né, angular, né? E aí, quando acontecer a colisão, eu já, né, disparo a perseguição do negócio, tá? Tudo bem? Então, no fundo, isso aqui é um pathfinding, né? Com um sistema de direção dado pelo Collision. E, E a professor, decisão... eu ia perguntar, ele vê através de objetos essa área circular do inimigo? Então, depende do layer de collision. Então, na matriz de colisão, quando você seta no inspector, né? Então, se tiver objeto na mesma camada de matriz, ele vai colidir. Então, você tem que apagar tudo que você não quer colida, né? Entendeu? Senão ele vai enxergar a árvore como colisão, tá? Entendeu? Você tem que fazer na matriz de colisão certinha, no inspector lá, né? Para você. A gente faz o seguinte, né? Então, na configuração nossa é o seguinte: você põe uma camada que é só inimigo e player. Então a colisão é só com eles, porque a árvore, ele colide
no sentido de obstáculo. Mas ele não, o collider não percebe ele, entendeu? Entendeu o que eu falei? Sim, Não. sim, eu digo, Mecanicamente ele puxa, mas o collider não pega. por exemplo, se o inimigo tá perto de uma parede e você, que é o player, tá do outro lado dessa parede, só que dentro do círculo do inimigo. Você Sim. ainda é visto? É visto, mas você não consegue chegar, porque o collider impede de passar na parede, entendeu? Ele fica batendo lá. Por Tá. isso que tem que, no algoritmo. É que esse algoritmo é meio burrinho, né? Mas é um algoritmo. Desculpa, por que, que ele é burrinho, né? Esse algoritmo é burrinho porque o Unity já faz um monte de coisa, entendeu? Então, certo? Mas aqui eu poderia fazer, nesse momento aqui do perseguição, uma estrela, esqueci o nome, mas o Unity tem uma estrela diferente, né? Que é para, inclusive, se tiver inclinação diferente, por tipo uma plataforma, né? Ele pularia, tá? Desse jeito, o inimigo pularia para nível, né? Desnível, ele consegue. Esqueci, ele faz por planos, né? Por polígonos. Então, na perseguição, você pode colocar um componente, a estrela, né? Que ele desvia de obstáculo, ou cara, esqueci o nome, mas tem um nome aí do Nave Mesh. Nave Mesh, ele busca por zonas, tá? É uma estrela por zonas. Isso aí eu. Tudo bem? Eu tô falando assim. Você entende que é uma estrela, Samuel? Você já ouviu falar da estrela? Não, senhor. Oi? Não, não ouvi. Ah, tá. A estrela é o seguinte: ele é. Chama assim mesmo, tá? Escreve assim mesmo, tá? Estrela, tá? A estrela. É um algoritmo de busca otimizada, né? Então ele vai, aí você vai colocando condições e ele vai levando em conta essas condições para chegar lá. Então é o chamado algoritmo do caixeiro viajante, né? Então porque o vendedor de livro ele ele tem um dinheiro que é o, sei lá, o dinheiro dele e ele quer vender muito livro, mas na época que não tinha internet. Então, ele tinha que ir ao vivo lá vender livro. Então, ele tem que ir na casa das pessoas, né? Ou viajar ao estado, nos Estados Unidos, por exemplo. Aí, só que se ele gastar todo o dinheiro dele, ele, né, para um lugar muito longe, o cara é cliente muito bom, mas ele chega lá, encontra um cliente só, vende o negócio aí, não consegue mais voltar. Então, ele tem que otimizar o recurso que ele tem com a distância que tem que percorrer. Então, ele tem que escolher a melhor distância para chegar a mais eficácia nas vendas, né? Esse é o algoritmo do coaching divergente. Esse é o A estrela, tá? Um buscador de caminho que leva em conta as dificuldades, as constrições, a gente fala, né? E ele vai otimizando o caminho vencido, percorrido pela energia gasta e condição de contorno, tá? Então, no caso do você tem o seu player, tem o inimigo, né? E o inimigo, quer dizer, o inimigo, o NPC e o player, tá? Então, aqui o Pikachu, player e o inimigo. E tem uma parede no meio, tá? Tem uma parede no meio, né? Se ele, o inimigo enxerga o player, mas tem a parede no meio, né? O A estrela, ele, ele desvia, tá? Tudo bem? Então, no nosso caso, não tem o A estrela, então ele, né? O perseguição aqui é burra, né? Ele pega a posição do colar e traça uma reta e vai para lá, né? Então, no nosso caso, ele não vai desviar. Mas no caso do Unity, você pode fazer por nave mesh ou por a estrela, você pode fazer ele desviar o caminho. Tudo bem? Tudo bem, entendido. Então, deixa eu só voltar aqui. O que eu estava falando? Seria, então, é aqui que você tem que mudar, né? No mover, né? Certo? No mover, você tem que. Essa posição aqui, isso aqui é muito. Isso aqui não dá, tá vendo essa nova posição? Na hora que ele faz só, só essa daqui, ó, né? Distância restante, né? Daqui para cá, calcula numa posição e daqui já passa para o move position.
Aqui que precisava ter uma estrelinha para ele desviar dos obstáculos, tá? Ou nave mesh. Né? Nave mesh é um componente que ele já faz por conta. E a estrela também é por conta. Você instala as coisas lá, você chama a rotina e ele resolve para você, tá? Tá bom? Então, aqui o... então o trigger enter, né? Aqui, né? Então ele comparou, startou a rotina, certo? E aqui só tem uma coisa. Então, a gente tem que usar, como são corpos, né? Apesar de ser 2D, é um corpo, né? É grande, extenso. Então, tem que tomar cuidado que uma coisa é detectar a colisão. Outra coisa é que tem que detectar a saída da colisão. Então, o momento que ele encosta e o momento que ele separa. Né? Porque tem os dois, porque o player foge, por exemplo, né? Ou o inimigo bate numa parede, né? E desvia um pouquinho né? E no fundo o player vai fugir também. Então vamos lá. Então on trigger enter começa a colisão, on trigger exit finaliza a colisão, tá? Então de novo, pega o collision, game object compara a tag se é o player, né? Então se ele tá lá, ele é o player, então eu vou fazer parar de fazer com que a máquina de estado pare de andar, né? Então eu faço caminhando igual a false. A velocidade corrente agora, então ele não tem mais colisão, então o player saiu da minha visão. Aqui o player saiu da minha visão, tá? Então, como o player saiu da minha visão, eu não vou ficar correndo para aquele, né? Não tá mais lá. Então eu vou mudar a velocidade corrente para velocidade perambular, né? Certo? Se a corrotina tá ativa, né? Não é nula, eu vou parar ela. E o alvo não tem mais, então é nulo. Faço um ponteiro nulo, né? De alvo, né? Tá? Então aqui parei de ver o player, né? Certo? Tudo bem? Beleza. Então, gizmos. Então, gizmos, isso aqui é apenas para edição, mas é importante porque a gente faz às vezes o algoritmo, né? A gente faz o sistema de IA. E não sabe o que a IA está pensando, né? Para onde a IA está apontando, o algoritmo está apontando. Então, aqui a gente faz o gizmo, né? O gizmo é sempre um plus gráfico. Um plus gráfico. Então, põe um gizmo para um debug visual. Então, isso apenas no modo de design, né? De projeto do game, né? Então, eu visualizo um círculo collider para saber qual é o tamanho da visão do inimigo em relação ao player, né? E crio, toda vez que acontecer uma colisão, uma linha de perseguição, tá? Então, eu adiciono nessa linha aqui, né? Circle Collider, Get Component Circle Collider, eu pego o componente collider dele, né? Da visão dele, né? Certo? E aí eu faço um on draw gizmo, certo? Eu vou desenhar uma circunferência, certo? Então, se o círculo collider não é nulo, draw sphere, né? Como linha, né? Pega o componente gizmo, certo? Gizmo é um componente que está no próprio inspector, não, o próprio tem as abas lá, game, tem a aba game, a aba scene, quando tem animator, a aba animator, né? E sempre tem o gizmos. O gizmos é o quê? É uma componente gráfica associada aos game objects. Então, é uma aba super ferrada, super assim, é complexa. Baixo nível, tá? Baixo nível. Mas, então você pega essa componente gizmos, desenha uma esfera, que é um método que tem lá. Tem um monte, tem zilhões de métodos. No fundo, é tudo que é componente gráfica associado ao game object. Então, você tem lá o draw sphere, né, com linha cheia. A posição que você... é que aqui, né, esse método, ele captura uma mensagem, tá? Então, ele pega uma posição dessa mensagem, né? Position dessa mensagem e desenha um raio, né? Tá bom? É o que ele faz, certo? Então, faz tudo, né? Certo? É uma chamada padrão para quando você quer... tem outros gizmos, né? Tem gizmos dos eixos X, Y, Z, gizmo de rotação, gizmo vetorial, tem um monte de gizmo. Gizmo é app gráfica por Game Object, tá?
visão, é, visão de Deus, visão é, de frente, X, Y, Z. Então, tudo que é essas coisas aí é tudo gizmo, tá? Então, aqui, ó, vai aparecer isso aqui, ó. O inimigo aparece o campo de visão dele. Só que tem que clicar na aba gizmo também. Clica lá para ativar o gizmo ativar o gizmo no game, né? No game. Agora não tô lembrado se é no game ou na Cine, mas acho que fica nos dois, tá? Na Cine sempre dá para ver, perdão. O que não dá para ver é no game. Então, clica lá para ativar no game, na aba game, né? Que é quando o gameplay mesmo, né? E aí, se quando se aproxima da área de circunferência, o inimigo começa. Então, porque na hora que o player, se o inimigo chegar perto do player e tocar nele, vai aparecer uma linha, tá? Vamos ver se aqui acontece. Aqui, tá vendo a linha? A linha, ela tá no geral. O alvo, ele é genérico, né? Tá? A linha de perseguição, como é que faço ela aparecer, né? Em update, né? Eu faço drawline, posição atual dele, do meu game out, né? Que é essa daqui. Posição final, escolho uma cor. No caso aqui, eu escolhi a cor vermelha. A posição final é um ângulo genérico que está lá. Na hora que encostar, ele deve pegar daqui para o collider, né? De onde encostou, certo? Aqui é onde ele está perambulando, certo? Ele deve estar andando para lá, né? Aí ele está andando para cá, né? Aí, na hora que o player encostar, esse drawline deve chegar onde posição atual muda para posição final, perdão, muda para onde foi o collider, né? Entendeu a função do gizmo? Para você ver o que a IA está pensando. No fundo, o que essa IA aqui está pensando? Está pensando em andar para lá. O debug está dizendo isso, né? Tá bom? Tá perambulando para aquele lado lá, né? Ok, no caso ele tá andando pra direita, né? Exato. O coraçãozinho. Porque tá Ah, perambulando, né? Tá ok. fora da perseguição. Ele nem tá enxergando e como não tá enxergando, não tá perseguindo, né? Certo? Se você Beleza. fizer uma visão desse tamanho, né? Ele vai enxergar, né? Mas aí não dá, né? Então, isso ele fala, no inimigo invencível ou impossível de desviar é aquele que o sistema de IA dele é muito sofisticado, né? Então, certo? Então você tem que, por exemplo, 3 inimigos, tá bom, né? Se você faz um inimigo que enxerga, né, metade do seu cenário, cara, é impossível de você ganhar dele, né? Ou, pelo menos, de ele não te ver, né? Certo? Até você pode fazer sistema de visão de longo alcance, mas não Sphere. Você tem que fazer cone, né? Você pode ter um sistema de visão de longo alcance, né? Como é o caso do Alien Isolation, tem 2 sistemas de visão. Um é um cone de longo alcance e um que é fino, né? Tipo assim, 30 graus. E um cone de curto alcance de 70 graus ou 90. Então ele enxerga perto dele, né, enxerga toda a frente dele, né? De longe ele só enxerga mais ou menos 15 o Alien, né? Então é um super cone de longa distância e um cone grande, mas de baixo, 1 metro. 1 metro que a mão, né? Ele enxerga 90 graus. E de longe, né? Só 15, mais ou menos 15 graus. O Alien faz assim, tá? Você jogou Alien Isolation? Não. Ainda não, mas falam que é muito bom. Cara, dá medo esse negócio aí. E a gente, na matéria de game, de jogos, né? De estuda esse caso aí. É uma IA ferrada. Ferrada. Tá? É uma behavior de 36 sub-behaviors. Tá? Então, se eles quiserem, você nunca ganha dele. Tá? Nunca. Logicamente, ele vai libertando os modos suavemente. Mas se ele estiver no modo total de matança, cara, você não ganha dele, tá? Então, Mas o objetivo do jogo não é matar ele, né? É só fugir. é um stealth, né? Mas o problema é que quando você encontra, você queria, acho que de vez em algum momento, pelo menos, escapar dele, né, cara? E no modo total dele, ele chegou perto de você, né? Você vai morrer, tá? Impressionante. Né? Mas tudo bem. Tem gente que para de jogar porque dá medo. O jeito que ele mata é terrível, viu? Legal.
Mas é uma IA bem legal. É, então aqui, ó, tá vendo? Ó? Então todas as linhas de visão, certo? Dele. E nenhuma delas tá perseguindo o nosso player, né? Tá bom? Então, cada inimigo, cada versão dele, na instância dele, ele aparece com um ponto final diferente, porque ele tá perambulando, né? E é um número aleatório, né? Tá? Tá vendo os vermelhinhos, né? É pra onde ele tá perambulando, né? Certo? Cada um tá Sim, perambulando. tanto.